Muito bem, meus amigos, nós estamos de volta. Agora faltando 7 minutos para 1h da tarde. Daqui a pouco, o cronômetro ainda não está correndo, perfeito, mas nós já estamos aqui com a candidata, a doutora Zênia Sernov. Ela é candidata à presidência da OAB pela chapa 11. E nós vamos conversar com ela, vamos começar a conversar com ela agora. Nós vamos ter um reloginho correndo na tela. Eu tô visualizando aqui também, os companheiros não vão ver o relógio, mas eu vejo daqui, eu tenho condições de ver daqui por fora, e a gente vai conversar com ela exatamente 30 minutos. Nós vamos fazer perguntas o mais curto possível, para deixar a candidata falar uma maior parte do tempo possível. E a gente sugere à candidata que responda no máximo em 2 minutos, para que a senhora possa responder o maior número de perguntas e as pessoas que estão acompanhando, principalmente a classe dos advogados, possam saber mais sobre as suas ideias, sobre os seus projetos, sobre o que a senhora idealiza sendo eleita presidente da OAB. Então é o seguinte, nós vamos começar, e aí eu vou dar o sinal para o reloginho, com um aquecimento, candidata. Primeiramente, a senhora pode dar o seu boa tarde aos telespectadores. O reloginho pode começar a contar. E depois vamos fazer um aquecimento. O aquecimento é perguntas e respostas rápidas e imediatas, numa ou 2 palavras apenas, tá bom? Boa tarde, candidata. Boa tarde a vocês. Meu agradecimento à oportunidade de estar aqui nesse programa. Um abraço a todos os que estão nos assistindo e um abraço maior ainda a todos os que pertencem à equipe 11, que tem feito um trabalho maravilhoso. Doutora Zênia, quando a senhora chegou em Rondônia, vieste de onde? Ou é daqui? Não, eu nasci na pequena cidade de Porecatu, no Paraná, mas cheguei em Rondônia em dezembro de 1982. Meu primeiro aniversário que eu passei na Estrada de Ferro Madeira Mamoré ainda existia, o Passeio da Maria Fumaça. E até a data de 10 de novembro eu era paranaense, virei rondoniense. Agora no dia 11 de novembro recebi o título de cidadã honorária do estado de Rondônia. Agora então eu sou uma destemida pioneira rondoniense. Perguntas rápidas, respostas rápidas. A senhora é casada com quem? Casada, é Vieira da Costa. Filhos, quantos? 2 filhos, um de 29 e uma menina de 17, o Kelvin e a Ana Lúcia. Qual o seu prato preferido? Meu prato preferido, yakimeshi. É bom, yakimeshi. É bom, professor? Nossa, é um mais. Qual o time que a senhora torce? Corinthians. Olha só, olha Beni, identificou com Beni. A senhora frequenta alguma igreja, segue alguma religião? Eu sou católica e frequento a Nossa Senhora de Fátima. O nome de um filme inesquecível? Austrália, assisto várias vezes. Uma viagem inesquecível? Carreteira Austral, no Chile. Algo que deixa a senhora triste? Eita! Eu não sou uma pessoa de ficar triste facilmente. Tá bom. Algo que lhe deixa feliz? Viajar, eu gosto muito de viajar, é uma coisa que me deixa muito feliz. Algo que a senhora gostaria de fazer como cidadã e ainda não fez? Gostaria, sim, de gerir a Ordem dos Advogados do Brasil, porque a OAB ela vai muito além da defesa da advocacia, ela vai para a defesa da cidadania. Como advogada, qual a sua especialidade? Direito administrativo. Muito bem. Então, já nos aquecemos, já estamos todos à vontade. Vamos começar com as perguntas. Quem quer ser o primeiro? Posso ser, Ué. Sérgio Pires. Doutora, boa tarde, bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Eu perguntaria, doutora, sobre o número que há quem diga que é exagerado de subseções da OAB em Rondônia. Nós temos uma subseção para cada 3 cidades, praticamente. O Acre tem apenas uma, o Amazonas 4 e Roraima não tem nenhuma. Não é muita subseção para um estado pequeno como o nosso? Isso não traz um custo exagerado para a manutenção? O que a senhora pensa sobre isso e se a senhora pretende mudar isso? Na verdade, eu penso o inverso. Eu penso que essas subseções têm que ser valorizadas
O Acre tem poucas subseções, o Amazonas tem poucas subseções. O município ficar dependendo demais da capital atrapalha a vida dos advogados do município. Então, a nossa ideia é fazer o movimento inverso, é dar mais autonomia a essas subseções, criando conselhos subseccionais. Então, as subseções com mais de 100 advogados terão seu próprio conselho, e isso vai diminuir um pouco a dependência da seccional. Esse é um dos nossos projetos. Estou em Vilhena, Cacoal, Ariquemes, todas as que têm mais de 100 advogados, a nossa ideia é fazer esse conselho da subseção. Candidata, a senhora é a primeira mulher a concorrer à presidência da OAB. Eu confesso que não acompanhei a campanha, como eu não sou advogado, embora seja jornalista, mas tem tantas coisas para a gente acompanhar que não dá para saber tudo. Mas eu pergunto, a senhora sofreu ou sofre algum tipo de preconceito por ser mulher? Durante a campanha, a senhora foi questionada na sua capacidade, exatamente por ser mulher? Sim, as mulheres são muito questionadas por serem mulher. Não sou a primeira candidata, se eu for eleita, eu serei a primeira presidente da OAB. A primeira candidata foi a doutora Mara Célia, na eleição passada. Verdade. A OAB parece que criou, na realidade, uma espécie de teto de vice-presidente não passa, e a gente quer quebrar esse teto, que é chegar na presidência. Sofro, sim, muitos tipos de preconceitos em relação a isso, e o maior deles é o de me colocarem como a esposa de fulano, como se eu não tivesse minha personalidade, meu CPF, minha OAB, uma advocacia voltada para os interesses dos servidores públicos, e o meu nome, eu sou a Zênia Sernov. Beni Andrade, peço perdão, doutora Mara Célia, é verdade, tem razão, ela foi candidata. Beni. Doutora Zênia, boa tarde. Doutora, dizem que algumas profissões não mais existirão daqui a alguns anos, levando-se em consideração as novas tecnologias. A advocacia é uma dessas profissões que podem ser substituídas por robôs, doutora? Qual é a sua opinião? Não acredito que a advocacia irá ser substituída por robôs. O que eu acredito é que as novas tecnologias de software, que são os robôs, irão nos auxiliar muito, e quem não aprender a advocacia do futuro, não entrar no que a gente chama de inteligência artificial, vai ter dificuldade de se manter na advocacia. Então, hoje você vê que os tribunais já estão usando inteligência artificial, às vezes o Ministério Público já está usando uma inteligência artificial, às vezes um grande escritório esteja usando, e quem não entrar dentro dessa advocacia do futuro que a gente chama, vai ter essa dificuldade. Eu dou um exemplo, existe uma tecnologia que pega todas as circunstâncias de um crime, a jurisprudência daquele crime, as leis, e coloca quais são as melhores estratégias de acusação e estratégias de defesa. Imagine você o quanto desigual é se o Ministério Público tiver uma inteligência artificial para fazer a estratégia de acusação e eu não tiver uma tecnologia dessa para fazer a minha estratégia de defesa. Eu vou estar literalmente fazendo o que era antigamente de você advogar sem o Google. Eu já advoguei sem o Google, não era moleza, mas vai ser assim que vai se tornar um advogado que não aprender as novas tecnologias. Por isso, nas nossas propostas, a gente quer que a OAB ensine essas tecnologias para a advocacia jovem, média e antiga. Doutor Irã, sua pergunta. Boa tarde, uma honra em conhecê-la, doutora Zênia, já lhe conheço, mas agora no nosso programa. Muito obrigado por a senhora participar e trazer conhecimento da sua causa em relação à sua candidatura. E a palavra-chave é cidadania, que eu gostei muito do que a senhora falou. A minha pergunta, doutora Zênia, é alguns casos conhecidos da imprensa e bastante divulgados. Vimos que magistrados foram aposentados compulsoriamente e por
ficaram impedidos de continuar a exercer a profissão por ferir a legislação. Eles então migram para a advocacia. Como explicar para o cidadão que um profissional não pode mais exercer a magistratura por eventual falta de ética e esse mesmo profissional pode servir à advocacia? Na sua ótica, são requisitos diferentes? Ou então pode ser advogado, precisa ter idoneidade comprovada? Esta é a minha pergunta. Não Pode são dizer que requisitos. tem um cachorrinho no fundo aí, ele não vai participar do programa, tá, gente? Não é meu. Se alguém puder dar um jeito. Doutora Zênia, por favor. Sim. Não é meu cachorrinho, eu estou no escritório. Em Vilhena, né? Tudo bem, Estou em Vilhena. Estou em Vilhena, no escritório de uma colega. Aliás, agradeço a doutora Renilda por me emprestar o escritório dela. Veja bem, na Ordem dos Advogados do Brasil também existe impedimento a que uma pessoa que não tenha a reputação ilibada entre. E, inclusive, um cadastro muito interessante que chama o Cadastro Nacional de Violação de Prerrogativas, que não está sendo alimentado. E isso aí é uma questão que me deixa muito chateada. Quando uma autoridade viola as prerrogativas dos advogados, ela tem que sofrer um desagravo e tem que entrar nesse cadastro para que quando se aposentar, ou quando, você, no seu exemplo, foi aposentado a bem de serviço público, não consiga pegar a credencial da advocacia, se torne inapto a exercer a advocacia. Eu fiz a pesquisa através do Conselho Federal e, incrivelmente, Rondônia não tem nenhuma autoridade cadastrada nesse cadastro nacional, ou seja, dá a impressão de que aqui é o melhor lugar para advogar, que ninguém viola a prerrogativa de advogados, o que não é verdade, a gente sabe que não é verdade. Então, existe sim esse impedimento, ele tem que ser aplicado, tanto para os casos de inaptidão para a advocacia, por motivo de ética, quanto para os casos de violação das prerrogativas. E a gente tem, como um dos nossos motes, manter esse cadastro atualizado. Obrigado. Pergunta do companheiro. Quem não fez ainda? Todo mundo já Eu. fez? Jorge Eu não Peixoto. fiz. Professor Peixoto, me perdoe. E pela voz do cachorrinho lá é do professor, viu? Eu não tenho nada aqui com cachorro nenhum, rapaz. Gente, vocês estão comendo o tempo da candidata, por favor. Vamos lá. Doutora, boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Minha pergunta é a seguinte, calcada nos seguintes termos. O processo judicial eletrônico, PJE, é uma realidade para a grande maioria dos processos atualmente em andamento no judiciário. Tanto é que os advogados de hoje assinam as peças não mais fisicamente, mas a partir da certificação digital. Falava-se muito da falta de segurança das urnas eletrônicas, que eu trago lateralmente com observação. A senhora confia nos dados inseridos e na funcionalidade e segurança do PJE brasileiro? O que deve ser observado em rápidas palavras? Eu confio sim no PJE e creio que os nossos tribunais tenham feito sistemas de segurança suficientes, tanto é que o Supremo Tribunal Federal já sofreu ataque cibernético e conseguiu reativar todos os dados, eu acredito sim. Agora, creio também que a Ordem dos Advogados do Brasil deve ensinar o bom uso do PJE para os seus advogados, porque a maioria pega credencial sem saber usar o PJE. Isso dificulta muito a vida do advogado, tá? Então, eu acho que a OAB deve, através da Escola Superior da Advocacia, oferecer cursos de PJE, e esses cursos podem também ser oferecidos antes mesmo que termine o curso de Direito, lá no 9º e 10º período, para que quando receba a credencial já saiba usar o PJE. Hoje, o PJE está equiparado ao Word. Um monte de recursos que existem e os advogados e advogadas não conhecem. A gente sabe só o básico, porque está faltando uma capacitação melhor. Obrigado. Candidata, o seu concorrente, a gente sabe, é apoiado pelo atual presidente. E é um grupo que vem ganhando eleições uma atrás da outra. Uhum. Que mudança substancial a senhora faria em relação às gestões anteriores para justificar uma mudança de status quo na OAB?
Primeiro, eu vejo que a gente precisa de aproximar a Ordem dos Advogados, está acontecendo um distanciamento muito grande que tem incomodado, interiorizar a Ordem, porque eu andei pelo interior do Estado e eu vi com muita frequência a frase a Ordem dos Advogados não está chegando aqui no meu município, então a gente precisa disso. Precisa de capacitar melhor os nossos advogados, as nossas advogadas, precisa investir mais na questão da violação de prerrogativas, além desse cadastro que eu falei, a gente precisa de uma maior celeridade. Eu estive em Espigão e me reclamaram que houve um desagravo, foi deferido, mas foi deferido 5 anos depois, ou seja, 5 anos depois já não serve mais a finalidade que se destina. O desagravo não tem essa finalidade. Então, a gente precisa mesmo de dar uma resposta rápida para os anseios da advocacia. Tá, eu acho que está cortado o teu microfone, Sérgio. Candidata, a gente chega em qualquer faculdade de direito, em salas de aula, o número de mulheres é muito maior do que homens hoje. As faculdades estão jogando no mercado muito mais o público feminino do que masculino. Por que as mulheres estão tão ausentes do poder na OAB? É uma coisa que eu não sei te explicar. Hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil, a nível nacional, tem mais de 100 anos. Ela nunca foi gerida por uma mulher. O máximo que uma mulher chegou foi ao cargo de secretária-geral, e ainda assim por poucas vezes. E 8 mulheres apenas foram eleitas presidentes de seccionais na história da Ordem dos Advogados do Brasil pelo país inteiro. Rondônia nunca teve nenhuma. É preciso que a gente consiga se inserir desde os cargos iniciais até os cargos mais altos. Como eu falei, existe aí dentro da OAB esse teto de vice-presidente que tem sido aplicado nas seccionais e na OAB Nacional. Na OAB Nacional nem na vice não estão conseguindo chegar. Mas a paridade que foi aprovada, eu acho que ela vem como um marco no sentido de que, veja bem, a partir de agora nós teremos 50% da composição da OAB feminina. E esse 50% não surgiu do nada, o 50% surgiu por quê? Porque somos 50% de homens e 50% de mulheres inscritos na OAB, tanto a nível nacional quanto a nível seccional. A partir do momento em que as mulheres ocupam essas cadeiras em condições de igualdade, você vai começar a ver um maior crescimento. Esse ano nós temos 24 mulheres concorrendo ao cargo de presidente da OAB pelo Brasil afora, e daqui a 3 anos, com certeza, esse número vai ser substancialmente maior. Por quê? Porque as mulheres vão poder mostrar o trabalho delas e vão poder conseguir conquistar esses espaços. É por isso que eu dou uma importância muito grande a essa paridade nas eleições. Candidata, o que houve com a OAB, que historicamente sempre esteve nas grandes lutas, à frente das grandes lutas pró-democracia, e que hoje tem se encolhido diante de tantas atitudes preocupantes, inclusive de instituições, de pessoas, de políticos, e que afrontam a democracia? Isso é de todos os lados, todos os lados. Por que isso tem acontecido? As próprias OABs regionais também têm se calado. Hoje a gente sabe que o presidente nacional da OAB nem participa mais das reuniões que acontecem lá. Eu digo para você que a Ordem dos Advogados perdeu força institucional, mas essa força institucional que foi perdida, eu atribuo a esse momento no qual ocorreu uma divisão do Brasil em dois, e essa divisão do Brasil em dois fazia com que a OAB não devesse tomar um lado. A OAB não deveria ter tomado um lado, ou o lado B, ou o lado A. Era para se manter na sua autonomia de defender a advocacia. Isso causou um efeito em todas as outras subseções. E muitos dos dirigentes, eles não ouvem a advocacia antes de tomar determinados posicionamentos, o que está errado. O que está errado. Por exemplo, nós vamos assinar aqui uma carta de apoio
ao presidente ou não vamos assinar uma carta de apoio ao nosso presidente nacional. Isso não pode ser decidido unilateralmente. Isso tem que ser colocado em votação no Conselho ou, quiçá, colocado em votação perante a advocacia como tal. Não é difícil você fazer uma enquete no site da Ordem e aí levar uma posição que seja uma posição da advocacia e não uma posição pessoal. O que eu tenho visto é isso, o posicionamento pessoal acima do posicionamento institucional, o que não é bom para a OAB. A gente precisa de resgatar a credibilidade da nossa instituição. Eu já vi um tempo em que jamais um tribunal editaria uma resolução que interesse a advocacia sem que a advocacia fosse convidada a participar. Hoje não, hoje nem se convida a OAB por causa dessa perda. Então, a gente precisa de resgatar a nossa ordem. Não é à toa que o movimento que a gente fez antes da nossa chapa se chamava Respeito pela Advocacia. Beni Andrade. Doutora, todo dia se comenta, a gente sabe disso, que hoje no Brasil a maioria das faculdades estão aparelhadas. E isso não fica fora o curso de Direito. Então a minha pergunta é, este aparelhamento chega também na OAB, não? O aparelhamento chega, ele chega sim na OAB. Muito obrigado. Professor Peixoto. Você falou para mim ser rápida? Bom, Não, mas fique à vontade. A senhora tem mais 10 minutos ainda, cravados. Professor Peixoto. Bom, doutora, a minha pergunta é o seguinte. A lei de abuso de autoridade, a 13.689, ela criminalizou o desrespeito às prerrogativas do advogado. Num pleito até antigo da classe dos causídicos. A senhora pode explicar por qual razão essas prerrogativas são tão importantes para o exercício da profissão? A advocacia é um ramo responsável, profissional de elite, em que a defesa para quem a exerce? Não. O que acontece é o seguinte, quando a lei de abuso de autoridade ela prevê a criminalização das prerrogativas, é que porque a população tem uma ideia de que as prerrogativas pertencem ao advogado. Na verdade, essas prerrogativas são uma garantia de que a defesa do cidadão seja feita sem interferência. Então, você imagina que um advogado vá acompanhar o depoimento do seu cliente numa delegacia de polícia. Ele quer ser acompanhado pelo advogado. E se o delegado de polícia não deixa, quem está sendo prejudicado é o cliente, é o cidadão, não é o advogado. Então, na verdade, é o direito de defesa da cidadania que está sendo defendido. E é por isso que se criminalizou quando viola as prerrogativas dos advogados. O verdadeiro destinatário é o cidadão. O direito de defesa, ele está acima de tudo na nossa Constituição. Ida. Doutora Zênia, eu tenho uma pergunta para fazer à senhora. Como é que a senhora iria encarar o combate à desigualdade? Com o propósito de buscar justiça igualitária e distributiva e, principalmente, o engajamento pelo fim da violência contra a mulher. Existem comissões específicas na Ordem dos Advogados do Brasil destinadas a isso. A nossa OAB ela tem comissão de direitos humanos, a comissão de direito social, a comissão de defesa da mulher. Inclusive, recentemente, a gente começou a defender que as mulheres que sofrem violência, as advogadas também têm direito a essa proteção específica. Então, todas essas comissões da OAB, elas funcionam para prover esses direitos. O que precisa é fazer funcionar. Nós estamos com comissões que não estão funcionando, elas estão adormecidas. E no momento em que essas comissões estão adormecidas, não estão trabalhando, perde a população, porque a OAB ela pode fazer um trabalho muito bonito nesse combate à desigualdade, no combate à violência à mulher. A Ordem dos Advogados do Brasil já foi pioneira, por exemplo, aqui em Rondônia, em conseguir a primeira casa de apoio às mulheres vítimas de violência. Mas por quê? Porque as comissões estavam funcionando.
verdade é que hoje está adormecido e a gente precisa de ressuscitar esse trabalho. Doutora, de vez em quando, e agora voltou de novo o assunto, de quererem acabar com as provas da OAB, considerando-as muito duras e querendo arrombar portas. Qual é a sua oposição? A senhora é contra ou a favor de que se continuem as provas da OAB nesse contexto? Eu sou a favor da prova do exame de ordem e eu lhe digo para você, você vai olhar, existe um tripé. Esse tripé é o magistrado, promotor de justiça e o advogado. E eles estão em condições de igualdade, ou seja, eles são tão importantes para a justiça como os demais. Então, a advocacia tem essa importância. Não há por que o magistrado se submeter a uma prova de conhecimento técnico adequado, o promotor se submeter a essa prova de conhecimento técnico e o advogado não. Inclusive, eu já fiz parte da prova do exame de ordem na elaboração. Eu elaborava o exame de ordem em 2009, me desculpe, dada a importância dessa prova. Eu sou a favor, eu acho que as faculdades, as universidades, elas não estão criando advogados, elas estão criando bacharéis. Esse bacharel, ele vai escolher ser delegado, ele vai escolher ser magistrado, ele vai escolher ser promotor de justiça, enfim, ele vai ter uma escolha. Ele é preciso ser treinado para isso, porque ele saiu apenas bacharel, ele não saiu dali um juiz, um promotor, um advogado. Tanto é que, do mesmo jeito que existe a escola da magistratura, existe a escola superior da advocacia, que deveria estar cumprindo esse papel. Então, eu sou a favor, sim, do exame de ordem. E sou a favor de a gente ressuscitar a Escola Superior da Advocacia para ela cumprir o papel de fazer um ótimo treinamento para que esses advogados e advogadas entrem no mercado de trabalho com um conhecimento técnico específico muito adequado. Por que a advogada Zênia Sernov resolveu lançar o seu nome como candidata à presidência da OAB? Eita, eu estava esperando essa pergunta, doida para saber. Mas é bom que se diga, não foi combinado, né? Não, eu sei. Veja bem, eu já tenho aí praticamente 30 anos de advocacia. Nesses 30 anos, enfrentamos desde o que todo jovem advogado enfrenta, que é abrir um escritório numa pequena portinha. Eu abri o nosso primeiro escritório atrás de um compra-se-ouro da Campos Salles, então tinha que botar uma plaquinha, tipo assim, olha, entre aqui nesse corredorzinho, que lá no fundo tem um advogado e uma advogada, não foi moleza. E depois a gente conseguiu ir melhorando, pegando ações daqui. Tivemos um processo icônico que foi o dos 10 mil demitidos e que na época foi confiado a 2 jovens advogados, o emprego de 10 mil pessoas. Hoje, quando eu converso com uma advogada jovem, um advogado jovem, eu falo assim, eu estava lá. Pois é, você tem que acreditar, porque confiaram a 2 jovens advogados um processo de tamanha envergadura que era a demissão de 10 mil pessoas, e a gente deu conta. Então, assim, esses outros jovens e essas outras jovens, eu quero dizer para vocês, vocês dão conta do recado, vocês têm que acreditar. E hoje nós somos um escritório estabelecido e eu acho que eu tenho muito a oferecer à advocacia no sentido de ajudar os jovens em termos de defesa, em termos de honorários. Por exemplo, eu publiquei um livro de honorários advocatícios, um livro de Estatuto da OAB, Regulamento, Código de Ética, um livro de greve de servidores públicos e, mais recentemente, um livro sobre marketing jurídico. O número de pessoas que nos consultam sobre esses temas é muito grande. Pessoas de fora do... 2 minutos. Já ultrapassei meus 2 minutos. Não, né? Não. Eu digo, faltam 2 minutos para nós encerrarmos. Então, e aí, com o número de pessoas que me fazem consultas, eu acho que
tenho muito a oferecer no sentido de auxiliar a advocacia e trazer essa advocacia para mais perto da ordem dos advogados. Eu tenho esse aspecto muito mãezona, os jovens me chamam de mamãe, e eu acho que essa OAB mais assim de braços abertos, uma OAB ali com a porta do gabinete aberta e de braços abertos para esperar quando a advocacia precisar, é o que a gente está precisando. Por isso que a nossa chapa chama a OAB mais próxima de você, esse nome foi... Doutora Zênia, a senhora tem 1 minuto e 12 segundos para mandar sua última mensagem para os advogados. Então, a minha última mensagem para as advogadas e os advogados é dizer que a gente espera que vocês conheçam as nossas propostas, entra no nosso site, aordemmaisproxima.com.br. Tem muitas propostas que vocês vão adorar. Estamos esperando por vocês ali no nosso site. No dia 23 de novembro, vote no 11, que você vai ter uma advocacia de braços abertos. Muito bem, a gente agradece aí a presença da advogada, candidata à OAB, Chapa 11, Zênia Sernov. Faltam 30 segundos, a senhora quer falar mais um pouquinho? Tem mais uma mensagem? Então, por favor. Quero agradecer hoje, especialmente, o meu carinho gigante, o meu coraçãozão enorme para o pessoal que faz parte da Chapa 11, todos os candidatos nas subseções, na seccional, em todos os cargos, têm feito um trabalho maravilhoso, saem dos seus escritórios, deixam de cumprir seus prazos, deixam de fazer as suas audiências para colocar... Tempo esgotado. Mas entendemos a mensagem. Muito obrigado, candidato. Obrigado, doutora. Obrigado. Muito obrigado por ceder seu tempo para conversar conosco aqui e com os advogados, os mais de 10 mil advogados espalhados por toda a Rondônia. Vamos para o intervalo e a gente retorna com o candidato da Chapa 10, Márcio Nogueira.